Oi pessoal, estou de volta trazendo uma mensagem que por vezes nos pegamos a nos questionar, né? Será que o que eu tenho feito está dentro da vontade de Deus? Ou ainda mais profundo? Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Muitas vezes nós nos pegamos pensativos, com dúvidas, nos questionando se aquilo que estamos fazendo, se é de agrado à vontade de Deus. E Deus tocou no meu coração para que viesse trazer essa mensagem, para que nós pudéssemos estar refletindo, E eu espero que vocês recebam essa mensagem no coração de vocês e que ao término dessa mensagem a gente possa continuar a refletir, E que Deus tome a direção da nossa vida. Então, me perdoem pelo cansaço e vamos dar continuidade ao questionamento da mensagem. Então, a mensagem ela relata diretamente a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus, E eu creio que tem 5 maneiras da gente procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Antes de tudo, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus, E vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é para saber qual é a vontade de Deus e entender que a vontade de Deus está acima de qualquer vontade humana e que ela é que tem que prevalecer. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Você se lembra de Jó? Que ele sofreu tanto e por tanto tempo e ele também não entendia porque ele estava passando por todas aquelas dificuldades, todas aquelas provações. E ele não conseguia entender porque ele era um homem justo, ele era fiel a Deus. Então, no final, que é lá no final a Bíblia relata isso, que Deus restaurou tudo que Jó tinha perdido, tudo que foi roubado, tudo que o inimigo tentou contra a vida de Jó. E Deus restaurou em dobro. E no final da vida de Jó, no capítulo 42, Jó diz o seguinte: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E é isso mesmo. Então, meus queridos, a primeira coisa que devemos crer é que a vontade de Deus prevalece e está acima de qualquer coisa. Não há absolutamente nada e nem ninguém que possa impedir os planos de Deus. Essa vontade sempre prevaleceu desde Gênesis, desde Adão e Eva. E na nossa vida também é assim. Quantas vezes erramos e não fazemos a nossa parte? Achamos que por causa disso Deus vai deixar de cumprir as promessas dele na nossa vida. Mas vem a boa notícia. Na palavra de Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E na cruz, Deus fez uma aliança conosco, que todo aquele que receber Jesus como seu Salvador recebe os benefícios dessa aliança. Então, o maior benefício que temos é a salvação, mas também temos o benefício do perdão, de bênçãos e dons espirituais. Tantas coisas que Deus faz por nós, e Ele supre as nossas necessidades, se nós permanecermos em obediência a Ele. Esse é o mistério, a obediência, estar atento. Muitas vezes vemos pessoas passando por tantas coisas difíceis e nos perguntamos como que pode essa pessoa passar por tudo isso e ainda permanecer em paz, tranquilo, A resposta está aí, na obediência e em fazer a vontade de Deus. Ele já tem plano para a nossa vida, isso é fato, é certo. Mas precisamos estar em sintonia para entender e precisamos estar atentos e sermos obedientes.
Então, assim, a gente, diante dessa posição da gente, de estar atento, né, de obedecer e estar em sintonia com Deus, a gente vai entendendo os planos de Deus para a nossa vida. E tudo contribui para nosso bem-estar, né? Se assim nós buscarmos vivermos em sintonia com a vontade de Deus. Essa foi a primeira vontade de Deus, o primeiro fato, a primeira maneira da gente estar entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Vejamos agora a segunda maneira de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e que ela já foi revelada para nós. É isso aí. Já pararam para perguntar? Eu daria tudo para saber se Deus está me aprovando, se Deus está gostando do meu comportamento, se eu estou agradando a Deus. Eu já me questionei sobre isso, já parei para perguntar se Deus estava se agradando com aquilo que eu venho fazendo, com as minhas atitudes, né? Se isso tudo estava indo de agrado a Deus. E acho que você também já deve ter se perguntado isso. Então, dias desses eu entendi que a vontade de Deus já está revelada. Deus já se revelou para nós através da Bíblia, certo? Através da sua palavra, temos respostas para as nossas decisões. No livro de Provérbios, fala muito sobre o nosso dia a dia. É um livro de ensinamento. Lá no livro de Provérbios diz para a gente não guardar raiva, para não guardar mágoa. Nos corrige sobre pessoas que falam mal dos outros, que é uma abominação para o Senhor, entende? Então, a Bíblia já nos dá a resposta do dia a dia. Ela é a fonte mais confiável, acima de tudo. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nela há ensino, repreensão, correção e instrução. Então, se não estivermos alinhados com a palavra de Deus, não saberemos o que fazer. Temos a tendência a ficarmos confusos, como se algo estivesse faltando. Mas se estivermos em oração, alinhado com a palavra, saberemos sim qual é a certeza que está dentro da sua vontade, da vontade de Deus. Em Mateus 22, 29, Jesus diz que erramos em não conhecermos a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. A Bíblia já nos diz o que fazer. Ela nos instruiu. Então é importante estarmos buscando a vontade de Deus na palavra. Mesmo que a gente não encontre respostas específicas, com certeza nós encontraremos princípios que devemos seguir. Então, meus amigos, a segunda vontade de Deus, ela já foi revelada a todos nós. E essa vontade está na palavra. Então, vamos à terceira maneira de estarmos entendendo a vontade de Deus. É que ela é boa, perfeita e agradável. Parece que muita gente sabe disso, né? Quantas vezes ouvimos essa passagem? Mas no nosso dia a dia, será que realmente nós acreditamos que essa vontade de Deus é mesmo boa? É realmente perfeita e agradável a nós? Nós passamos por situações em nossas vidas que nos questionamos sim, se ela é o melhor para nós. Muitas vezes nós achamos que Deus frustra os nossos planos, que nos faz esperarmos por muito tempo, por longo tempo, né? E aí ficamos até com receio de orar e não ter a resposta de Deus. Isso porque nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E quando isso acontece, aí já era. Aí a gente cai, quebra a cara. Então, quando voltamos a recorrer a Deus, todo quebrado, toda despedaçada, aí nós entendemos que o não de Deus era o melhor para nós. Ele estava nos poupando, nos guardando e, como sempre, nos amando, pois Ele tem sim o melhor para todos nós. E a sua vontade sim é boa,
ela é perfeita e ela é agradável, assim como diz lá na palavra em Romanos 12, 2. Mas, para que tudo isso aconteça, é necessário que nós nos renovamos o nosso pensamento. A gente precisa renovar o nosso pensamento todo dia. Eu tenho criado isso dentro de mim. Nós precisamos renovar o nosso pensamento para a gente mudar os nossos sentimentos. Então é necessário que nós peçamos todo dia a Deus para que Ele mude os nossos pensamentos, para que o nosso pensamento vá de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, ok? Então vamos lá, vamos agora para a quarta maneira de saber qual é a vontade de Deus para nós. E pessoal, é simples. A vontade de Deus, ela é mais simples. Essa quarta vontade de Deus que eu observei, ela é mais simples de toda. Portanto, cabe a nós, que é orar. Isso aí. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem pra gente, faz o que seu coração manda, faz o que vier à sua cabeça. Porém, a palavra de Deus nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. Realmente. O coração do homem, ele é enganoso, desesperadamente corrupto até. Então, o coração não é a fonte mais confiável. Nós precisamos orar, depender de Deus. Para sabermos qual a vontade de Deus, é necessário que deixemos de acreditar no que pensamos por conta própria e depositar essa confiança em Deus. Nós não sabemos de nada, mesmo que tudo aponte para o melhor. Se agirmos por conta própria, sem a dependência de Deus, há a tendência de ficarmos frustrados, aborrecidos, desanimados e daí até nos afastarmos demais de Deus. Até pelo desengano, né? Porque a gente vai ficar frustrado com a situação e vai começar a entender que Deus não ouve nossas orações. Então, porque a gente deixou de ter esse elo, né? A gente deixou de orar. Então, quando a gente volta a nossa vida, a nossa dependência para Deus, a gente cria esse elo e esse elo ele vai se tornando mais forte através das nossas orações. E Deus, ele se revela a nós, ele revela a sua vontade através da palavra, através de pessoas, através de circunstâncias, através de louvores, quando a gente começa a buscar ele em oração. Enfim, através da oração, a gente cria uma intimidade com o nosso verdadeiro amigo. Nós conhecemos a sua vontade e ele se revela a nós. Assim como o nosso melhor amigo. Para a gente conhecer o nosso melhor amigo, a gente precisa de uma aproximação, de uma intimidade. Quando a gente busca essa intimidade com esse amigo, a gente começa a perceber quais são os gostos, né, desse nosso amigo em relação à vida dele. O que ele mais gosta de comer, o que ele mais gosta de vestir, aonde ele gosta de passear. Isso por quê? Porque nós buscamos uma aproximação, nós buscamos uma intimidade e não é diferente com o nosso Deus. A gente precisa buscar uma intimidade com Deus e para a gente fazer isso, só orando, né? Porque a nossa oração é nós levarmos aquilo que tem dentro da gente para Deus. E aí começa esse elo entre nós e Deus, né? E é assim que tem que ser o nosso relacionamento constante com Deus. É um relacionamento de diálogo. Quando eu oro, eu levo para Deus aquilo que eu quero falar com Ele. E Ele me responde, né, de diversas formas, através da palavra, através de louvores, através de várias situações, de pessoas, até de pessoas ímpias, pessoas que a gente encontra no meio da rua. E Deus vai usando da forma que Ele quer, Ele fala com a gente da forma que Ele quer. Nós precisamos falar com Ele através da oração, mas Ele se manifesta para nós através e da forma que Ele quiser. E assim que a gente vai vivendo essa intimidade, né, com Deus. Me perdoe. E como eu falei anteriormente, é pela palavra, é pela circunstância. Então, meus queridos, que nós
buscamos esse hábito de estarmos orando, né? Orar sem cessar, como diz na palavra. E Deus, Ele dá a resposta. Ele vem direto às nossas ansiedades, dando a resposta. Quando a gente busca Ele, Ele responde às nossas orações. Então, cabe a nós ficarmos atentos à voz de Deus. E vamos para a última maneira lá de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então vamos agora para a quinta e última maneira. Essa última maneira de reconhecer a vontade de Deus, ela vem aliada à quarta maneira, que foi de orar, né? Então, essa última é tão quanto importante a quarta. Aliás, as duas funcionam muito bem juntas, que é a atitude. Ficar só orando sem atitude não irá funcionar. Já diz na palavra, oração. É orar mais ação. Se você ora, Deus coloca no seu coração, te revela e confirma isso que Ele colocou no seu coração. É necessário que você agora haja, tome uma atitude. Por exemplo, você tem um chamado, orou, Deus colocou isso no seu coração. Ele te revelou isso, Ele te confirmou isso. Meu querido, minha querida, você precisa colocar em ação esse chamado. Se aprofunde no assunto cada vez mais. E aí Deus vai continuar te confirmando isso. Porque você tomou uma decisão, você tomou uma ação em cima da sua oração. Não tenha receio, depois de tudo confirmado, haja como um passo de fé e Deus, Ele vai se revelar a você. Assim como Ele fez com os 10 leprosos, lá em Lucas 17, que eles estavam desesperados, angustiados e pediram a Jesus que os curassem. E Jesus disse que eles se apresentassem ao sacerdote. Isso era necessário naquela época, porque para que o sacerdote confirmasse a eles a cura. Ou seja, a cura para os 10 leprosos não veio no primeiro momento. E a Bíblia diz que quando eles começaram a ir até o sacerdote, todos eles ficaram curados. No meio do caminho, num passo de fé, confiando no que Jesus disse. Aí eles foram curados. Jesus poderia ter curado eles ali mesmo diante dele, mas para que os leprosos fossem testados, para que a sua fé e a sua obediência também fossem testadas, Jesus pediu para que eles fossem até o sacerdote. E mesmo com todos eles curados, somente um voltou para agradecer. E aí está a questão. Agora eu vou ler para vocês um versículo e eu quero que vocês entendam, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, às vezes nós podemos não saber qual é a vontade de Deus, mas devemos dar graças a Ele em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. O que nos tira do deserto é a gratidão a Deus por todas as coisas, é a dependência nele. E aí sim Ele vai tendo o controle da nossa vida. Nós precisamos nos permitir para Deus, confiar em Deus, se lançar para Deus. E então, pessoal, já sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabemos que Ele nos ama, que Ele estará ao nosso favor, né? E se assim a gente se mantiver nos caminhos da retidão. Se nós orarmos, se agirmos, então Deus Ele irá se revelar para nós a sua vontade. No Salmo 25, 12, diz: ao homem que teme ao Senhor, aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. E é isso. Assim eu termino essa mensagem com o desejo, de que eu e você viemos a buscar cada vez mais ao Senhor todos os dias, e que se orarmos pedindo ao Espírito Santo que nos direcione
que nos dê entendimento, a compreensão da palavra de Deus, para que venhamos a viver a palavra. Deus irá se revelar a nós. Mas eu oro que Deus não se revele somente a mim para que eu me engrandeça com seus feitos. Não, eu não oro para isso. Eu oro para que eu me encaixe nos seus planos, para que Ele venha fazer a sua vontade sobre a minha vida, porque na certeza de que após isso, Ele revelará a mim o teu querer. E todo o restante da minha necessidade, em todos os campos, em todas as áreas da minha vida, Ele irá suprir. E assim eu descanso meu coração, eu permaneço em paz, sem angústias, sem anseios, sem preocupações, na certeza de que eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os detalhes da minha vida. E assim eu oro para que seja na sua vida também. Permaneça firme, mantenha um contato íntimo com Deus, assim como nós fazemos com os nossos amigos, porque o Deus é nosso amigo, Ele é por nós, Ele supre todas as nossas necessidades e assim nós vamos mantendo um relacionamento de intimidade e essa intimidade vai crescendo e nós aprendemos a descansar em Deus. É isso, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e eu espero que essa palavra, que essa mensagem tenha de uma forma ou de outra entrado no coração de vocês e vamos se deleitar nas palavras de Deus, né? Vamos fazer com que Deus seja o Senhor das nossas vidas, que nós possamos permitir que Deus administre a nossa vida em todos os campos, em todas as áreas. Deus os abençoe.